não. Trump diz que não reabrirá o Estreito de Hormuz e que países afetados devem comprar dos Estados Unidos ou lutar por si mesmos. Gasolina americana tem o maior preço desde 2022. Vamos lá, Socorro. Vocês que lutem, né, Amadeu? Como vocês falaram bem aí no começo. Pois é, o presidente dos Estados Unidos, o presidente Trump, estaria disposto a encerrar a ação militar dos Estados Unidos no Irã, mesmo com o Estreito de Hormuz permanecendo fechadíssimo. Isso de acordo com o Wall Street Journal, que cita essa informação, cita fontes ligadas ao presidente que confirmaram essa informação. Hoje, o Trump parece confirmar o que essa fonte ou as fontes disseram, porque hoje ele mandou um recado para os países aliados que já sentem falta de combustível, principalmente já sentem doer no bolso, e principalmente a falta de combustível para a aviação. O presidente diz, olha, se vocês estão reclamando do preço do combustível, está faltando combustível, principalmente para a aviação, eu tenho uma sugestão. A gente tem uma cartela aí, a primeira cartela é sobre o recado do Trump. Ele disse, a sugestão do Trump, número 1, comprem dos Estados Unidos, temos bastante. E número 2, criem coragem, vão até o estreito e simplesmente tomem. Vocês terão que começar a aprender a lutar por si mesmos. E os Estados Unidos não estarão mais lá para ajudá-los, assim como vocês não estiveram lá para nos ajudar. O Irã foi praticamente dizimado. A parte difícil já passou. Vão buscar seu próprio petróleo, o recado do presidente americano hoje cedo. Bem, nos Estados Unidos a gasolina está caríssima. O preço do galão da gasolina nos Estados Unidos, que o galão é 3,7 litros, né, quase 4 litros, o preço do galão passou dos $4. Esse é o preço, essa é a maior alta desde 2022, né, época do comecinho de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Aqui na Europa, a gasolina também subiu, lógico. A gente fazendo uma média do preço da gasolina nos países da União Europeia, nos 27 países, uma média 2 euros por litro. Antes da guerra era 1,30, 1,40, 1,50, porque esse preço varia de acordo com o país que impõe mais impostos, outros países não. Então, alguns países, como o caso da Alemanha, está um pouco mais de 2 euros, alguns países como Espanha e Portugal, um pouco menos, mas se a gente fizer uma média, 2 euros o litro, que está muito caro. E o barril de petróleo hoje superou os $118. Antes da guerra era por volta de $70. Então, para a gente ver como está bem caro. Mas o governo americano continua batendo na tecla que logo, logo o preço da gasolina, o preço do petróleo vai cair. Embora especialistas dizem que essa queda não será fácil, assim como o presidente Trump anuncia. E teve mais ameaça para os aliados. A gente tem uma segunda cartela aí que o Trump escreveu. A França não permitiu que aviões com destino a Israel, carregados com suprimentos militares, sobrevoassem o território francês. A França foi muito inútil em relação ao carniceiro do Irã, que foi eliminado com sucesso. Os Estados Unidos se lembrarão. Quem também negou acesso a aviões militares dos Estados Unidos com destino a Israel foi a Itália. A Itália negou o pedido dos Estados Unidos para usar uma base militar na Sicília. O governo da Itália diz que não há tensão entre os dois países, mas que cada caso é analisado separadamente. O presidente Trump que gosta de dar prazos, né? O Irã tem 48 horas para reabrir o estreito, a Rússia tem tantos dias para acabar com a guerra. Mas agora quem está dando ultimato, Amadeu, quem está estabelecendo prazo é o Irã. Hoje a guarda iraniana disse que a partir de amanhã, 1º de abril, eles vão começar a atacar as empresas americanas nos países do Oriente Médio. E eles divulgaram uma lista de empresas, são quase 20 empresas, entre elas Tesla, Meta, Google, IBM, Apple, Microsoft, Intel e a Boeing. E disse, os moradores das áreas próximas a essas empresas em todos os países do Oriente Médio devem sair dessa área, procurar um local seguro. Amadeu. O Irã
está apanhando muito mais do que batendo nessa guerra, né? Tipo aquele filme do Rock Lutador. Passar a luta todinha, 11 rounds apanhando. Aí só bate no último. Agora, quando ele bate, é forte, né, Ari? E ele trabalha com uma arma que os americanos temem muito, chamada terrorismo. O Irã é aliado, e não apenas aliado, é o financiador dos principais grupos terroristas daquela região. Inclusive, para além do Hezbollah e outros grupos, os piratas Houthis. Então você tem um tipo de guerra muito perigoso. Que entraram timidamente ainda. Que entraram timidamente. É um tipo de guerra muito perigoso, porque é equivalente a uma guerra de guerrilha. Eles não vão usar grande armamento, um grande poderio militar. Eles vão fazer uma guerra pontual, escolhendo alvos específicos, como a Socorro acaba de apontar. Imagina a sede de uma grande empresa, um grande conglomerado, sendo explodido em um desses países, matando, para além de cidadãos americanos, cidadãos de várias outras nacionalidades. É um negócio que teria um impacto muito grande. Ô, Denis, o Trump está querendo encontrar um jeito de dizer que ganhou a guerra e mandar o exército de volta para casa? Já se fala isso nos bastidores, né, Amadeu, sobre a possibilidade dos Estados Unidos, eu não sei se eu posso considerar a palavra rendição, né, por parte dos Estados Unidos, mas assim, o Trump admitir que de fato perdeu essa guerra, ele não vai fazer, né? Agora, também tem um ponto em que ele está pressionando esses países da Europa para poder, né, entrar nessa guerra, algo que não aconteceu, e agora ele joga a toalha, né? Diz, olha, não ajudou, então a partir de agora vai ser cada um por si e cada um vai decidir a sua vida com relação principalmente ao petróleo, já que tem esse fechamento aí do Estreito de Hormuz, com algumas autorizações, alguns países conseguiram, alguns navios conseguiram sair e passar, mas outros está cada vez mais difícil. Os navios que estão indo com petróleo para a China estão passando. Alguns países. O da China chegou até a agradecer. Os da China estão passando. E mais, os dos países lá próximos ao Golfo, o Irã está cobrando um pedágio, $2 milhões por navio, correto, Socorro? Não confirma essa informação, Amadeu. É a informação de ontem à noite, que o Irã estava com esse pedágio aí. Uau! Se quiser passar 2 milhões de euros. Negócio. Por navio. 2 milhões de euros por navio. É uma coisa que poderá sair no final, incrível, mas é um fato, um Irã mais forte. Mesmo depois de tudo que a gente viu de destruição até agora dos americanos, e principalmente Israel, foi quem mais bateu, né? Israel foi quem mais jogou bomba, mais negócio mesmo. E a população torcendo pela queda do regime. Isso, que não está mais. A população, logo que começou a guerra, estava ali fazendo pressão e tal, mas hoje não está mais, né? Hoje não há mais essa pressão. Eu acho que a população quer muito ainda, Amadeu, a maioria quer muito a mudança. Mas quando você está sendo... Mas quando você está sendo... Não sei se tem esperanças ainda. Mas aí, Socorro, é aquela história, né? Tudo bem, eu quero que troque o regime, mas enquanto eu estou sendo bombardeado, as prioridades se modificam, né? Tem a questão da comunicação também, né, Amadeu? Que ainda está comprometido lá naquela região, com acesso limitado aí às redes sociais, o que de fato pode ser que a gente não esteja tendo acesso de fato às informações do que está acontecendo lá no Irã. Eu estou vendo muito os especialistas, historiadores falando que o Irã, até hoje, ele está invicto, né? Não ganhando, ele perde as guerras que ele trava fora. Quando os persas invadem outros países, eles perdem. Mas quando outros países, foi com Alexandre, que tentou, os romanos, todos tentaram e não conseguiram. Vamos ver, o Trump ainda está na luta. Vamos ver como termina, a gente ainda não sabe. Vamos agora à manchete 2 da Socorro, é Israel, onde estão lá comemorando com champanhe a pena de morte para palestinos, Ari. Israel aprova a pena de morte para palestinos e ministro de extrema-direita